Muito bom dia, senhores. Dia 18 de agosto de 2022, 7 horas e 15 minutos, 16 agora, né? Juntos aqui novamente para tratar da teoria geral dos contratos. Bom, o que é que eu vou fazer com vocês aqui hoje? Nós vamos tratar do momento ENAD, que a data de entrega é amanhã, até onde eu tenho informação, né? E é dia 19 ou dia 18? Deixa eu ver aqui, peraí. É 19. É 19. Até o dia 19, então, né? Nós vamos ter aí a data de entrega, que é amanhã. E vou também ver com vocês os exercícios de fixação da unidade 2, assuntos 5 e 6. E aí, na semana que vem, nós encerramos, né, com os assuntos 7 e 8, que é no dia 25, que, aliás, é o último dia para entrega, né? Todos entregaram os portfólios, tudo certinhos, tranquilos. Nós vamos funcionar aqui do mesmo esquema que funcionamos até agora, nas aulas de apoio, fazendo o quiz, né? Eu trago a pergunta, vocês analisam, e aí a gente volta para a resposta. Tá bom? Teremos tempo suficiente para fazer tudo com calma. Bom dia, Glaucia. Teremos aí tempo suficiente para tratar disso com toda a calma. Aqueles que perderam alguma aula, né, das minhas aulas, é... é. Caramba, hein? Eu vou ver com o professor Jacques para a gente tentar jogar essa data para dia 25, então. E acontecem umas coisas de calendário que de vez em quando escapam, né? Não tem jeito. Então não tem jeito. O que a gente pode fazer? Eu vou dar um... Caramba. Agora eu fiquei de mãos e pés atados aqui. Vou dar uma verificada com o professor Jacques, né? Mas qualquer atropelo que haja no meio do caminho aí, eu... O que a gente pode fazer? Bom, eu vejo que o professor Guido, se for o caso, e a gente tenta resolver isso. Então, vocês vão ter que resolver a 7 e 8 na unha aí, sozinhos. Bom, vamos lá, depois a gente tenta ver esse problema. Vamos lá, então? Teoria geral dos contratos, apoio, né? Vamos ver o momento ENAD. Com relação aos contratos de adesão, de acordo com o Código Civil, escolha uma opção.
Contrato de adesão é aquele que nós aderimos a ele, como o próprio nome diz, né? Nós colamos no contrato, é um contrato que já vem pronto e que o contratante tem poucas opções de alterar o contrato. Ah, são válidas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. B. Quando houver cláusulas contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao fornecedor de produtos ou serviços. C. Quando houver cláusulas ambíguas, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao fornecedor de produtos ou serviços. D. São anuláveis as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. E são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Cuidado com a leitura, né? Porque a D e a E aparentemente são iguais, só que a D fala em anuláveis e a E fala em nulas. Vou dar um tempinho aqui para vocês, de 3, 4 minutos, eu volto aqui. Não respondam antes, para não provocarem como que eu vou dizer, um acompanhamento. Temos resposta, doutores? Deixa eu só ver quem é que está aqui com a gente. Carlos Ezequiel, Dalva, Fábio, Glaucia, Luiz Eduardo, Yasmin. Bom dia, Dalva.
Até pela lógica aqui, né, são válidas as cláusulas que estipulem a renúncia, né, não são. A resposta correta é a letra E mesmo, né, porque as outras também falam de favorável ao fornecedor, né. Direito do consumidor, ele não chama direito do consumidor e não direito do fornecedor, né. Então, até por exclusão, a resposta correta é a letra E. Segunda questão, a simples propositura da ação de revisão de contrato, aí tem as opções. Letra A, acarretará no pagamento de perdas e danos. B, torna a prestação inútil ao credor. C, não inibe a caracterização da mora do autor. D, determina prazo para a purga da mora. E, faz com que responda pela impossibilidade da prestação. Eu vou sair de cena aqui, vou dar mais 3 minutinhos para vocês aqui responderem e a gente volta. Eu insisto, né, para que vocês não respondam antes. Então, doutores, temos respostas? Letra C. Realmente, então, essas duas. Deixa eu tirar o som aqui do meu celular. Essas duas questões, essas duas primeiras questões, dá para ir por eliminação, né? Porque se inibisse a caracterização da mora do autor, seria ótimo, né? Você entra com uma rescisão e deixa rolar, enquanto uma revisão, e aí deixa rolar, não paga mais, né? Resposta correta, então, letra C. Assinale a alternativa correta sobre contratos. Escolha uma opção. Letra A. Os contratos de adesão celebrados na relação civil paritária são nulas as cláusulas ambíguas ou contraditórias. B. A proposta de contrato não obriga o proponente, se o contrário não resultar nos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. C. A cláusula que diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção deve ser redigida em destaque sob pena de nulidade. D. Nos contratos preliminares, é presumida a existência de cláusula de arrependimento em benefício de todos os contratantes. E o contrato de seguro não se enquadra essencialmente no conceito de contrato aleatório. Tempo para a resposta de vocês. Temos resposta, doutores? Letra A, segundo o Luiz e a Yasmin. Na letra A, ele fala do contrato de adesão numa relação paritária, né? Quando se fala numa relação paritária,
ele está falando de uma relação onde não há uma parte hipossuficiente, porque isso não se aplicaria ao Código de Defesa do Consumidor. Mas, na relação civil paritária, se pressupõe o equilíbrio. Portanto, resposta correta, letra A. Vamos para a última questão. Adalberto realizou um negócio jurídico de boa-fé em 2 de agosto com Joaquim, presidente da empresa KR, e com quem já firma contratos de compra e venda há alguns anos. Entretanto, deixa eu colocar aqui maior para eu conseguir visualizar melhor isso. Entretanto, em 5 de agosto, ou seja, 3 dias depois, ao executar o contrato firmado com Joaquim, Adalberto foi informado que isso não era mais dirigente da empresa KR desde 29 de julho do mesmo ano, embora continuasse a agir em nome desta. Ademais, foi informado que Joaquim havia sido impedido de continuar na presidência da empresa devido ao descumprimento de regras estabelecidas no contrato social. Diante deste fato, a empresa recusa-se a honrar os compromissos firmados no contrato estabelecido entre Adalberto e Joaquim. Considerando as informações do texto, qual entendimento poderá ser utilizado para compelir a empresa a honrar o contrato em favor de Adalberto? A. No caso em análise, não se pode forçar o verdadeiro presidente da empresa a cumprir negócio jurídico contra sua vontade e que lhe seja prejudicial. B. Caso em análise, compete a Adalberto ajuizar ação de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e, desta forma, utilizar o patrimônio de Joaquim. C. No caso em análise, apesar de Alberto agir de boa-fé, Adalberto, né, o contrato firmado com Joaquim não possui validade, visto que não mais representa a empresa. D. No contrato em análise, haverá por parte da empresa responsabilidade sobre o contrato firmado, baseando-se na teoria da aparência. E, no caso em análise, Adalberto deixou de verificar as informações devidas antes de firmar o contrato e, por isso, deverá arcar com o prejuízo. Tempo para a resposta de vocês. Essa questão eu acho que era a mais complicadinha aí. Eu faço esses exercícios antes de ver aqui com vocês, né? E realmente esse foi o que eu achei mais. Não que fosse o mais difícil, mas deixa um pouco mais de dúvida, né? Temos resposta, senhores? Luiz, por isso que eu falei, né, da dificuldade, né, que vocês sabem que toda pergunta dessas, tipo, objetiva, né, todas as questões que vêm dessa forma, sempre tem uma ou duas aqui que é bobagem, né, que é uma bobagem muito grande, na verdade, né? Como é saber, por exemplo, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Você poderia questionar também a E, por que não, né? Quer dizer, quem não
quem não confere o que está assinando, quem não, não, não acompanha. Agora, o autor aqui da pergunta quer saber é se vocês conhecem a teoria da aparência, né? Então, a resposta correta é realmente a letra D, por conta da teoria da aparência. Muito bem, alguém perdeu alguma resposta aí que precisa que eu volte? Que eu vou abrir agora os exercícios de fixação. Esse silêncio deve significar um silêncio que me responde tacitamente que está tudo ok. Então, vamos lá eu vou parar essa apresentação e vou para a próxima. Muito bem, vamos lá. Sérgio, que é dono de uma transportadora, foi contratado por Lúcia para transportar determinada mercadoria. Ao receber o produto, ele percebeu que se tratava de pacotes de maconha. Com base, muito em moda, né, no momento. Com base no enunciado, assinale a alternativa correta. Letra A. Sérgio tem direito a cobrar um acréscimo pelo transporte da maconha. Sérgio, se quiser, poderá recusar o transporte da mercadoria. Sérgio é obrigado a cumprir o contrato e transportar a droga. Sérgio é obrigado a transportar a mercadoria e comunicar à polícia. Sérgio obrigatoriamente deverá recusar o transporte. Essa pergunta também, né, ela pode causar uma interpretação dúbia. Eu vou falar por quê. Mas, por hora, eu vou dar o tempo aqui para vocês responderem.
Doutores, habemos respostas? É todo mundo aqui na letra E. E tá certo, é a letra E mesmo, que o próprio Código Civil impõe isso. Mas vejam bem, é, é, a D, a D, a primeira parte, tranquilo, ele não é obrigado, mas ele é obrigado a comunicar à polícia. Não, qualquer do povo tem, tem a obrigação de, não que se torne uma transgressão, um crime, né? Mas se você tem notícia de um crime e omite a informação, você está se tornando cúmplice daquele crime. Qualquer do povo pode, né? E o agente tem o dever. Então, se eu sei que o meu vizinho matou a minha vizinha e eu não comunico, e eu sou conhecedor do fato, eu estou cometendo o quê? No mínimo, uma omissão, né? Então, eu achei que é claro que a primeira parte da questão já mata, né, a resposta, mas é uma, é uma, é uma situação para ser pensada. Resposta correta, letra E, de acordo com o artigo 747 do Código Civil Brasileiro, porque o objetivo é o que eu falo para vocês, eu digo para todos os meus alunos: concurso, qualquer concurso, né, na parte das questões objetivas, é lei, é código. Eles não ficam buscando interpretações, não te dão interpretações para se analisar. 747, então, o transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento. Eu sempre falo, né? Eu aprendi isso lá atrás, já quando prestei alguns concursos, quando fiz o exame da ordem. Leia o código, leia o código. Ah, professor, mas são 2.000 e tal lá artigos do civil, mas não sei quantos do penal. Se você quer tentar se salvar legal no concurso, né, é uma maneira. Perdi aqui. Tá. Questão de número 2. Joana comprou uma passagem de ônibus para visitar a sua família no Nordeste. Após efetivar a compra, ela desistiu da viagem. Com base no contexto mencionado, assinale a alternativa correta. A empresa de ônibus pode reter uma porcentagem do valor da passagem, conforme descrito no Código Civil Brasileiro? B. A empresa de ônibus pode reter 50% do valor da passagem e devolver o restante para a Joana? C. Joana pode desistir da viagem, mas não terá direito a receber de volta o valor que pagou? D. A empresa de ônibus pode reter uma porcentagem, mesmo que Joana comprove que outra pessoa viajou em seu lugar? E. Joana não poderia desistir da viagem. Tempo.
Resposta correta, então, letra A. O transportador pode reter até 5% do valor a ser ressarcido ao passageiro que não embarcar, o qual tem direito de desistir, a não ser que o passageiro comprove que outra pessoa foi transportada em seu lugar, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro. Próxima questão, número 3. Mário, Gustavo e Armando criaram uma sociedade e montaram uma seguradora. Antes de inaugurar o empreendimento, eles realizaram uma conduta formal, qual seja, registro perante a junta comercial. Com base na situação descrita, assinale a alternativa correta. A. A atitude dos sócios está totalmente correta do ponto de vista legal. B. Não existe qualquer formalidade para iniciar as atividades de uma seguradora. C. O início das atividades de uma seguradora depende somente de registro perante a prefeitura do município. D. A seguradora será fechada, porque o início de suas atividades depende da autorização do órgão regulador. E. A seguradora poderá continuar funcionando normalmente. Tempo para a resposta. Eu demorei um pouquinho, estava falando com o professor Jacques aqui sobre o problema dos exercícios, né? Mas parece-me que não temos muito o que fazer, não. Deixa eu ver aqui o comentário, que temos 3D. Embora o enunciado não diga que eles já estão vendendo, acredito que caiba a regularização e não o fechamento. Não, na verdade, o Luiz, o fechamento vai se dar por conta não de estar tá vendendo, da irregularidade perante o município, não, é que ele não pode funcionar sem autorização da SUSEP. Ele não pode abrir, ele não pode vender, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar inerte. Ele pode até vender seguro, não estando regularizado com a prefeitura, não estando regularizado com o Estado, mas estando, que aí ele fica numa situação de informalidade, né? Até que complemente a parte burocrática, mas ele tem que estar autorizado a fazer aquilo pela SUSEP. Como eu não conheço também a parte burocrática, os trâmites da SUSEP, pode ser que a própria SUSEP exija dele, para dar a autorização, a regularização perante o município. Mas do jeito que a questão está colocada, a resposta, sem dúvida nenhuma, é a letra D, né? Para que determinada empresa atue como seguradora, não é necessário o registro perante a junta comercial ou a prefeitura. Contrapartida, são indispensáveis a autorização e o registro perante o seu órgão regulador, que é a Superintendência de Seguros Privados. Questão 4. Cláudio contratou um seguro de danos para seu automóvel. Passados alguns meses, ele envolveu-se em um acidente com outro veículo e acionou a seguradora para cobrir os danos que suportou. No entanto, a seguradora negou o pedido de Cláudio, alegando que ele estava com o pagamento da última parcela do seguro atrasado, sendo que ele havia parcelado o valor total em 5 vezes, ou seja, havia pago 4 parcelas, faltando apenas uma, vencida há poucos dias antes do acidente. Com base no enunciado, seria a alternativa correta. A. Cláudio não tem direito a receber o prêmio da seguradora. B. O código... Vocês vejam, né? Até aqui a colocação da pergunta
está mal feita. Por quê? Cláudio não tem direito a receber o prêmio. Prêmio é o valor que você paga para o, na linguagem das seguradoras, prêmio é o valor que você paga mensalmente. Né? B, o Código Civil prevê que o segurado que atrasar o pagamento não terá direito à indenização. Mas a doutrina e a jurisprudência entendem que um pequeno atraso não faz mal, né? E não pode fazer com que a seguradora, com que o segurado perca o direito. C. Cláudio receberá somente 50% da indenização por parte da seguradora. D. O Código Civil não trata do tema. E. A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso. Tempo para a resposta de vocês. Os doutores. Clóvis, B, Dalva, B, Yasmin, B. Então, vamos lá, resposta unânime, né? Resposta correta, letra B. Apesar de o Código Civil prever que o atraso retira o direito à indenização, Cláudio tem o direito de receber a indenização, porque atrasou apenas uma parcela, a qual pode ser quitada antes do pagamento do prêmio, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência, com base na teoria do adimplemento substancial. Questão número 5, com relação ao seguro de dano e do seguro de pessoa, assinale a alternativa correta. A. A principal diferença entre o seguro de dano e o seguro de pessoa consiste no fato de que, no primeiro, a indenização está limitada ao dano suportado pelo segurado. B. Não existe diferença entre seguro de dano e seguro de pessoa. C. O seguro de pessoa somente pode ser objeto do seguro uma coisa imóvel. D. O seguro de dano desculpa, somente a vida pode ser garantida por meio de indenização oferecida pela seguradora. E a principal diferença entre o seguro de dano e o seguro de pessoa consiste no fato de que, no segundo, a indenização está limitada ao dano suportado pelo segurado. Tempo.
Opa, aqui já temos divergência com o relator, hein? Me parece que a maioria vence, né? A resposta correta é a letra A, né? O seguro de dano ou indenização prometida pela seguradora não pode ir além do valor do interesse segurado, que somente pode ser uma coisa. Já no seguro de pessoa, o capital segurado pode ser livremente combinado entre a seguradora e o segurado, uma vez que a vida não tem valor estimável. Nós sabemos que a seguradora tem lá uma tabela, né, que é feita em razão da idade da pessoa. Você não pode chegar, né, hoje, eu tenho 71 anos, eu chego lá na seguradora e falo, eu quero fazer um seguro de vida e nesse seguro de vida eu quero que você coloque aí 100 milhões, caso de morte natural. Eles podem até fazer. Só que no cálculo atuarial que eles fariam, né, não fariam, na verdade, né, nesse caso, mas uma estimativa de vida, e aí produziria um resultado. Né? Então, o valor, nesse caso, é negociável, né? Mas negociável em cima de, de elementos fáticos, né? Assim, de elementos sólidos, não é uma coisa empírica. Né? Você chega lá, eu quero e pronto. Né? Aliás, a partir de uma certa idade, acho que eles nem fazem mais o seguro. Né? Questão 6. Sérgio doou para o seu amigo Silas uma televisão seminova em ótimo estado de conservação. Silas agradeceu ao amigo pela doação e passou a utilizar o aparelho. Passados 15 dias do recebimento do produto, Silas percebeu que a televisão não desligava sozinha. Então resolveu levar para o técnico, que lhe informou que havia um defeito interno e que Silas teria que pagar R$ 100 para consertar o aparelho de televisão. Neste caso, que direitos cabem a Silas em relação à doação feita por Sérgio? Silas poderá propor uma demanda judicial sob a alegação de vício redibitório e obrigar Sérgio a pagar o custo para conserto da televisão, mesmo que estivesse ciente do defeito? B. Silas poderá propor uma demanda judicial e obrigar Sérgio a pagar o custo para conserto da televisão, desde que comprove a existência de vício oculto que não poderia ter sido percebido no momento em que recebeu a doação? C. Silas não poderá requerer judicialmente, sob a alegação de vício redibitório, que Sérgio arque com o conserto da televisão. D. Silas poderá propor uma demanda judicial e obrigar Sérgio a pagar o custo para conserto da televisão e mais uma indenização por danos morais, mesmo que estivesse ciente do defeito, sob a alegação de vício redibitório. E Silas poderá devolver a televisão para Sérgio e exigir que ele pague o valor da televisão. Aqui tem um lado de coisas que não fazem o menor sentido, né? Mas vai caber a vocês descobrir. Tempo para a resposta. Resposta correta, a letra C. A doação feita por Sérgio foi gratuita e, nessa hipótese, aquele que recebeu a doação, Silas, também chamado de donatário, não tem direito de acionar judicialmente o doador Sérgio sob a alegação de existência de vício redibitório, vício oculto.
Somente nos contratos onerosos ou na doação onerosa poderia Silas alegar a existência de vício redivitório ou vício oculto, razão pela qual, no caso proposto, Silas não poderá exigir, por meio de demanda judicial, que Sérgio lhe pague qualquer tipo de indenização. Sétima, Marta entra em uma loja de automóveis e encontra um carro usado, que é exatamente o carro que estava procurando. Encantada com a beleza e lataria do automóvel, renuncia à sugestão do vendedor de realizar um test drive que não apresentava qualquer defeito ou risco. Decide, então, levar o automóvel pagando o preço negociado com o vendedor, sem nem ao menos dar um passeio com o veículo da partida. Após 10 dias de uso, o carro começa a falhar na hora da partida. Imediatamente ela procura uma oficina e descobre que havia um defeito no motor de arranque, motor de partida, que implicaria um custo de R$ 1.000 para o conserto. De acordo com o enunciado da questão, assinale a alternativa correta. Marta poderá ser indenizada pelos gastos com o conserto se for realizado dentro do prazo de garantia, mas não sob o argumento de vício redibitório. B. Marta tem o direito de devolver o automóvel por meio de ação judicial sob a ação de vício redibitório. C. Marta tem direito de propor ação quanti minores e requerer o abatimento do valor que pagou, sob o argumento de vício redibitório. Marta terá o prazo de 5 anos para alegar vício redibitório. Marta terá direito de receber de volta a metade do que pagou pelo automóvel. Tempo.
Temos resposta, doutores? Bom, resposta correta, letra A. Se o defeito for aparente, suscetível de ser percebido por um exame atento, feito por um adquirente cuidadoso no trato de seus negócios, não constituirá vício oculto capaz de justificar a propositura da ação redibitória. Nesse caso, presumir-se-á que o adquirente já os conhecia e que não o julgou capaz de impedir a aquisição, renunciando assim à garantia legal da redibição. Assim, Marta não pode alegar vício redibitório requerendo a devolução do carro ao abatimento do preço, pois a falha poderia ser verificada com um test drive, foi dispensado por ela. Ela possui direito de ser indenizada pelo valor do conserto, se realizado dentro do prazo de garantia, mas não poderá devolver o veículo ou requerer abatimento sob argumento de vício redibitório. Ou seja, ela tem o direito, porém, né, limitado. Questão 8. Mário comprou um caminhão vendido a ele por seu vizinho Cido, também caminhoneiro. Após 3 meses de uso, Mário recebeu uma citação judicial. Mário é o comprador, né? Tratava-se de uma ação judicial proposta por Augusto, que é um terceiro, o qual alegava que já havia comprado o caminhão do vizinho de Mário há um ano, conforme o contrato de compra e venda anexado do processo. Considerando esse enunciado, quais atitudes Mário poderá tomar? A. Apresentar uma defesa judicial alegando que o caminhão é dele e que tem o direito de permanecer com sua posse. B. Entrar com uma indenização por danos morais somente. C. Informar onde está o caminhão e não apresentar qualquer resposta junto ao processo. D. Apresentar uma petição de denúncia da lide no processo, requerendo ao juiz que envie uma citação para que Cido passe a fazer parte do processo e indenize Mário pelo valor que pagou pelo caminhão e esconder o caminhão para que não sofra busca e apreensão judicial. Tempo.
D e A, né? As respostas. Vamos lá. A resposta correta é a letra D, né? Porque quem gerou todo o problema foi o Cido, que vendeu o caminhão duas vezes para pessoas diferentes. Logo, ele tem que ser denunciado à lide, tem que trazê-lo no processo. Resposta. Aqui faltou a letra, mas é a letra D de dado. Comprador Mário, que é o evicto, após tomar-se. Aqui é um caso de evicção mesmo, né? Após tomar ciência de uma ação judicial contra ele, proposta por Augusto, pode fazer a denúncia à lide aquele que vendeu o caminhão. No caso, Cido, pois o caminhão tinha sido vendido para um terceiro. Na sentença, o juiz determinará a devolução do caminhão para Augusto, que é o real dono, né, que é o primeiro dono, né, e condenará Cido a devolver o valor atualizado que Mário pagou pelo caminhão, mais as despesas, as custas, né, processuais. O que ele gastou com o advogado aí, no caso, é a sucumbência, né? Questão 9. Marlene recebeu 100 mil reais de herança após o falecimento de seu pai. Com o valor, ela comprou de Rubens uma van com 15 lugares e fez um contrato de transporte com o colégio da cidade por um ano para transportar alunos da residência para a escola e vice-versa. No contrato ficou acordado que Marlene receberia 2 mil por mês até completar os 12 meses. Deixa eu entender aqui, peraí. 100 mil de herança, comprou uma van de Rubens, fez o contrato com a escola, onde ela receberia até 12 meses, bem como que, se qualquer das partes cancelasse o contrato antes desse prazo, a parte culpada teria que pagar uma multa de 50%. Após um mês de prestação de serviço de transporte para o colégio, Marlene foi citada de uma ação proposta por Rodrigo, o qual era o verdadeiro dono da van. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. A. Marlene não perderá a van e não terá que pagar qualquer tipo de multa. B. Marlene terá que devolver a van para Rodrigo e ainda pagar a multa ao colégio, ficando no prejuízo total. C. Marlene irá perder a van para Rodrigo e poderá requerer de volta o valor que pagou para Rubens, mas a multa de 50% terá que arcar sozinha. E D. No caso em tela, aplicam-se todas as regras da teoria do vício redivitório. E Marlene, além de poder requerer que Rubens faça parte do processo para que devolva o valor da van, poderá obrigá-lo a pagar a multa de 50% do contrato de transporte, mais o valor que ela receberia até completar 12 meses. Tempo para a resposta.
A resposta correta é a letra E, né? Foi parcialmente respondida na questão anterior, né? Marlene, após ser citada por Rodrigo, poderá requerer a denunciação da lide a Rubens, que será obrigado a devolver os 100 mil que recebeu de Marlene corrigidos monetariamente, e ainda será condenada a indenizar as despesas do contrato que Marlene fez com o colégio e ressarcir o valor de Marlene que Marlene deixou de ganhar pelo período que faltava para completar 12 meses de prestação de serviço. Aí a gente pode tratar isso como lucros cessantes, que é uma figura que quando alguém traz prejuízo a outrem, né, e envolve a atividade profissional, você pode requerer que ele pague aquele. É a mesma coisa você bater num táxi, né, e o taxista entrar com uma ação contra você, ele vai buscar os dias que ele ficou parado, né, deixou de ganhar por conta do dano que você causou a ele. E a última, em relação ao vício redibitório e evicção, assinar nominado evictor. B. São institutos jurídicos idênticos com as mesmas regras e requisitos. C. Aquele que compra um bem com vício oculto pode propor ação redibitória ou ação estimativa. D. Aquele que alega o vício redibitório é denominado como evicto. E, na evicção, o evictor perde o bem para o alienante e paga uma multa para o evicto. Tempo para resposta. Né? Não são institutos jurídicos idênticos. Faltou aqui a palavra, né, evicção. O primeiro pode ser alegado quando se descobre após a compra de um produto que havia um vício oculto, não visível no ato da compra. A evicção pode ser alegada quando alguém chamado de evicto perde um bem para terceiro, evictor, já que era o verdadeiro dono da coisa que havia comprado o alienante. Caracterizado o vício redibitório, o comprador do bem defeituoso pode propor uma ação redibitória requerendo a devolução do bem ou ação estimatória requerendo
a abatimento do preço ou ação estimativa. Muito bem. Alguém de vocês perdeu alguma das questões que eu vi com vocês aqui hoje? Quer que eu volte? Tá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Clóvis. Eu vou voltar na primeira dos exercícios. Quando tiver alguém, você me avisa, Clóvis. Bom dia, Yasmin. Chegou, Clóvis? Tudo bem? Professor, eu poderia colocar pergunta, é isso? E a resposta, por favor? Não entendi o que você falou. E a resposta agora, por favor? Obrigado, É professor. isso? Tá ok? Tá ok as perguntas e tal? Pergunta a mim, então ok. Tá, então posso pôr a Nádia aqui para você? Por favor. Rapaz, teu som tá muito ruim. Por favor, obrigado, professor. Tá, eu vou lá no Enad, então. Peraí. Perdi aqui no meio das questões. Qual que é a tua do Enad? Ah, as 4 você perdeu? Rapaz, vamos correr que eu tenho. Caramba, deixa eu voltar aqui, peraí. Tem um compromisso em cima do laço aqui. Bom, aqueles que terminaram já, então, bom dia a todos. Bom final de semana. Clóvis, à medida que você quer que eu mude, manda Pode mensagem. mudar a resposta, por favor, professor.